Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Maíra, já temos aqui gente importante com a gente, Dr. Roberto Maíra Wegener, João Pimentel, Natane Osório, o Flávio Luiz, está sempre aqui comigo. E já dando as boas-vindas, esse é o 17º episódio do programa Direitos da Natureza Live. Eu vou aqui silenciar o Dr. Roberto para não dar eco por enquanto. E nesse 17º episódio nós temos o prazer de receber Dr. Roberto Figueiredo Caldas para falar sobre a visão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre o nosso querido tema, os direitos da natureza. Em 2016, a partir de pedido da Colômbia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu a opinião consultiva número 23, então, emitida em 2017, que reconheceu os direitos da natureza. O reconhecimento veio a partir da fundamentação ampliada da estreita relação entre o meio ambiente e a proteção e garantia dos direitos à vida e à integridade pessoal. Para falar sobre esse marco global, está aqui conosco o Dr. Roberto Caldas, que à época da emissão dessa opinião consultiva era o seu presidente, o presidente desta corte. O Dr. Roberto também aqui conosco abordará um encontro que foi um encontro preparatório, um seminário que houve em 2016 com o Papa Francisco, no qual foi abordada a importantíssima e esse marco fundamental da Carta Encíclica Laudato Si, que tanto nos inspira e embasa a defesa dos direitos da natureza, a partir, inclusive, da nossa tese. Esse programa é um programa muito especial, dentre todos esses 17 que nós já realizamos, porque pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade de fazer a tradução simultânea, dada a amplitude do tema que nós vamos tratar, dado o alcance que a figura de Dr. Roberto Caldas aqui presente nos proporciona de forma global, na qualidade do exercício de toda a sua história profissional. E para isso eu queria fazer os agradecimentos para as pessoas que se encantam com o tema, que têm a convicção de que juntos podemos ir ampliando e aprofundando cada vez mais a defesa, a argumentação para a defesa dos direitos da natureza, os direitos intrínsecos da natureza, agradecendo, portanto, a gentil oferta dos serviços super qualificados da nossa tradutora e intérprete Adriana Kaufmann, que está na página do Caminho das Águas, nossos parceiros, Carlos Diego, aproveitando para agradecer também sua valiosa ajuda nessa transmissão simultânea. Está traduzindo a Adriana para o inglês e a especial participação da Sharona Volkovics, que já teve a oportunidade de trabalhar com o Dr. Roberto muito proximamente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito obrigado a vocês, muito obrigada a vocês todas e a vocês todos que fazem possível esse trabalho, que é um trabalho nosso, voluntário, a serviço da natureza, a serviço da Mãe Terra. Dr. Roberto Figueiredo Caldas é advogado, litigante em Brasília, defensor de décadas dos direitos humanos, de maneira geral, hoje litigando em Brasília junto aos tribunais superiores. Como eu disse, foi juiz e presidente da Corte Interamericana dos Direitos Humanos quando foi publicada a opinião consultiva 23 de 2017. Esse tema é o tema do episódio de hoje. E desde já deixar assim, alegria imensa de estar recebendo o Dr. Roberto, que eu posso dizer um grande amigo, e assim como a todos vocês que sempre nos acompanham aqui nossos episódios, que depois fica disponibilizado, fica gravado tanto no Facebook, onde nós fazemos a transmissão, quanto no canal do YouTube Direitos da Natureza, após as edições.
Afinal, doutor Roberto, já lhe dando as boas-vindas, muito prazer em tê-lo conosco. O direito ao meio ambiente equilibrado é um direito humano ou os direitos humanos são um direito da natureza? Qual é a luz que a opinião consultiva 23 de 2017 nos oferece? Conta para a gente como foi esse processo lindo, já parabenizando por todo esse seu trabalho precioso. Doutor Roberto, está mudo, estou agora colocando seu som. Você consegue fazê-lo daí? São 3 pontinhos na sua tela de cima à direita, e aí tem lá, unmute. Pronto, aí sim, bem-vindo. Muito boa noite, doutora Vanessa Rasson. Muitíssimo obrigado pelo convite, que nos permite desenvolver este tema importantíssimo, este tema emergencial verdadeiramente. Nós estamos vivendo momentos que bem demonstram o impacto que o ser humano causa ao meio ambiente. E gostaria de também agradecer a presença das pessoas presentes, senhoras, senhores, amigas, amigos, colegas interessados no tema. É imensa a minha satisfação de ter esse brinde, né? Esse trabalho voluntário das intérpretes, que dará certamente um alcance bem maior, ampliará o nosso debate. A opinião consultiva da Corte, a número 23, veio em razão de uma consulta referente a impacto no meio ambiente marinho. Mas, para chegar ao entendimento sobre o impacto no meio ambiente marinho internacional, que foi uma consulta da Colômbia, nós tivemos que desenvolver um critério de observação do meio ambiente como um todo, do direito ambiental como um todo e do caminho rápido que segue para desembocar no chamado direito da natureza. E aí, eu pensava em falar isso ao final, mas a Vanessa Rasson objetivamente já trouxe esse tema. Uma questão muito interessante. O direito ambiental, o meio ambiente, está inserido nos direitos humanos. É um direito, classicamente, é um direito social. Hoje, nós chamamos os antes chamados direitos econômicos, sociais e culturais, nós acrescentamos um A, que são os ambientais. O sistema interamericano tem compreendido desta forma, tanto que a criada relatoria especial na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela primeira vez, ocupada pela doutora Soledad Garcia Munhoz, de maneira brilhante, aliás, tem feito um trabalho magnífico a comissão, agora neste ambiente de Covid. A partir dali, se deu aquela antiga sigla, DESC, passou a ser DESCA, virou feminino, Vanessa. E a partir deste feminino é que nós passamos a evoluir, e há um trecho muito importante que eu chamaria a atenção dos estudantes, dos profissionais, que é o parágrafo 62 e seguintes da opinião consultiva, porque ali já se demonstra o caminho que
se está seguindo no progresso do direito internacional dos direitos humanos. O que vem a ser? Se até então o direito ambiental é considerado um direito humano, tanto que está expressamente previsto no Protocolo de San Salvador, que é um pacto aderente à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela entra como uma espécie de emenda constitucional, emenda convencional, né? Falei o constitucional só para se entender, e ela adere à Convenção Americana. A Convenção Americana eu costumo chamar de a Constituição de Direitos Humanos das Américas. É um documento fundamental, tem estatura constitucional nos países. Alguns países entendem que ela está abaixo da Constituição, é o caso do Brasil, logo abaixo, mas acima de todo o restante arcabouço jurídico. Então, veja, até então, direitos humanos que abrangem o direito ambiental também. Mas, nessa opinião consultiva, já houve uma sinalização de que isso está mudando. Os direitos humanos já saem de uma esfera antropocêntrica, ou seja, o ser humano como centro de tudo, e a partir daí o direito tem que se desenvolver, as decisões têm que se desenvolver, para passar a entender o ser humano como alguém incluído na natureza. Ou seja, são os humanos, os animais, as plantas, os bosques, os rios, os lagos, os mares, oceanos, todos passam a ter direitos. E isso foi muito interessante porque duas cortes constitucionais da nossa região, a colombiana e a equatoriana, na esteira de várias outras decisões em vários espaços do mundo, passam a dar personalidade jurídica a entes da natureza, a rios, por exemplo, ao mar, não é? A uma árvore. Enfim, esses passam a ser titulares de direito. Aí nós ingressamos um pouco de onde vêm esses fundamentos. É a construção necessária para a evolução do ser humano, a evolução da proteção do meio ambiente, porque a própria Corte Interamericana entendeu, na opinião consultiva, pela primeira vez, que todos os outros direitos humanos, para ter a sua fluidez, para ter a sua eficácia, dependem fundamentalmente do importantíssimo meio ambiente, que nós vamos chamar de natureza, porque é muito mais ampliada. Eu tenho uma provocação no final para fazer, para que nós que estudamos o tema passemos a pensar onde se inserem, então, onde se inserem os direitos humanos. Ele continua abarcando como um guarda-chuva o direito ambiental, o direito do trabalho, penal, etc. Ou o direito da natureza passa a ser o guarda-chuva, porque os humanos estão inseridos na natureza. Não é? Então, veja, esta mudança de paradigma parece que é a sequência da evolução e tudo aquilo que nós evidenciamos necessitar. Um documento importante que você já falou. Bom, eu vou parar por aqui porque eu já dei essa resposta. Vamos continuar o diálogo, não é? Vamos dar uma dinâmica.
A sua fala é super amplificada, então, por favor, fique à vontade. Você ia falar agora da Laudato Si, né? E a Laudato, Isso. imagino que sim. E a Laudato Si, ela confere essa possibilidade de interpretar, ou de, melhor dizendo, de colocar os direitos, o direito ao meio ambiente sob o guarda-chuva dos direitos da natureza. Também porque, sem minimamente proteger a dignidade mínima do ser humano, não se consegue também alcançar a harmonia na natureza, que é um dos princípios dos direitos da natureza, porque todos somos natureza e dentro dessa concepção de que todos somos natureza, tem essa característica da interdependência. Então, se eu não respeito os direitos humanos, eu não vou conseguir também, dentro desse sistema maior, ter essa condição de harmonia. Da mesma forma, se eu desrespeito o restante dos seres além do ser humano, o contrário também é verdade, não é, doutor? Conta um pouco dessa participação, esse documento importantíssimo. Está dando um pouco de eco quando você deixa o seu... Eu vou dar um mute de novo, mas agora já está tranquilo para tirar o mute, né? Porque senão fica dando eco. E aí o pessoal pode não ouvir melhor, não pode não ouvir bem, e as nossas queridas tradutoras estão aí a postos com muita atenção no que estão ouvindo, né? Esse documento do Papa Francisco, ele realmente veio como um marco, porque ele conferiu não só uma interdisciplinaridade na sua elaboração, né? O Papa teve esse cuidado de, inclusive, fazer conversas com a ciência, mas também na multidimensionalidade que alcança uma gama de fontes de espiritualidade, né? É um verdadeiro diálogo interreligioso que acontece ali, reconhecendo uma cidadania que é uma cidadania ecológica e reconhecendo esse olhar espiritual, metafísico de alguns povos com relação à terra, como mãe e o restante da natureza, outros membros da natureza em seu grau de relacionalidade. É algo a nos ensinar, é uma lição e uma inspiração, essas cosmovisões desses povos originários, que nos jorra luz à frente para que a gente possa caminhar. Além da importância do documento, né, uma encíclica papal, ela tem um conteúdo maravilhoso. Agora, mais maravilhoso foi o fato de que essa opinião consultiva ela veio dentro desse processamento num diálogo com o Papa sobre a encíclica. Foi assim, doutor Roberto? Conta para a gente como é que foi esse processamento e aproveita para nos dizer, na prática, como que é o processamento de uma opinião consultiva? Quem tem legitimidade para solicitar uma opinião consultiva na Corte Interamericana? Tem que desmontar. Isso. Bem, vamos começar pela questão da legitimidade. A opinião consultiva, ou parecer, como chamamos aqui no Brasil, né? O correto do ponto de vista jurídico seria parecer, mas nós fizemos aí um portunhol e começamos a chamar de opinião consultiva mesmo. E isso ficou consagrado, inclusive, no meio jurídico. A Corte Interamericana é dos poucos tribunais de nível máximo, superior, não é? E de direitos humanos internacional que tem a prerrogativa de dar pareceres, ou seja, interpretações autênticas dos documentos que lhes são objetos de trabalho, como a Convenção Americana, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica. Ao dar esta interpretação, e aí uma coisa interessante também, qualquer país membro da OEA pode solicitar, mesmo que não sejam aqueles que ratificaram a competência da Corte para julgar casos nacionais. Porque
os países têm que aceitar a competência contenciosa expressamente, por ato do legislativo e do executivo, via de regra. Então, não apenas os 22 países que estão sob a competência da Corte Interamericana podem pedir, qualquer de todos os países das Américas. E o processamento se dá a qualquer dos países e qualquer órgão da OEA. Secretário-geral, a Comissão Interamericana, etc. Os vários órgãos da OEA. Mas, tradicionalmente, órgão da OEA que tem pedido é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é quem leva casos também contenciosos à corte. Bom, falava da questão da Laudato Si e deste evento no Vaticano. Quando estivemos na corte, nós trabalhamos muito no chamado diálogo entre cortes. Há um encontro anual de cortes constitucionais ou supremas, depende da organização do Brasil, do país, perdão, e a Corte Interamericana. É um evento que se chama Encontro de Presidentes e Juízes de Cortes Constitucionais, e onde está sempre inserida a Corte Interamericana. E aí se discutem pontos realmente muito importantes. O diálogo também se deu de uma maneira muito fluida, talvez inédita, com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Este órgão fundamental, importantíssimo, co-irmã da Corte Interamericana, pode-se dizer que é uma espécie de ou primeira instância ou mesmo um Ministério Público, é quem leva os casos à Corte Interamericana, também em regra. Houve um diálogo muito fluido, mas nós fomos convocados a um diálogo diferente. Um diálogo com, podemos chamar de líderes religiosos sobre um tema de direitos humanos, ou de direitos humanos e direitos da natureza. Nós, quando recebemos esse convite, inicialmente pela natureza leiga da instituição, das instituições de Estado, né, que não podem aderir a uma religião apenas, nós analisamos primeiro com os colegas e vimos que a intenção, o objeto de debate era uma verdadeira Carta de Direitos Humanos. A encíclica Laudato Si é realmente uma referência, uma espécie de documento que a própria Igreja Católica nunca havia ampliado tanto a linguagem. Foi utilizada uma linguagem comum e não apenas litúrgica, secular, enfim. Porque as encíclicas papais, em princípio, elas são voltadas para os bispos, que traduzem para os sacerdotes e estes para os leigos, não é? Da Igreja Católica. O Papa Francisco caminhou em uma via diferente. Ele fez algumas consultas a pessoas importantes antes de lançar, com algumas consultas técnicas, e o resultado foi realmente um documento extraordinário e ecumênico. Não é apenas voltado para a Igreja Católica, ou mesmo para quem tem uma religião. É um chamado para a proteção da natureza, do presente e do futuro da humanidade. Foi um grito de alerta dado
em 2015, quando foi lançado, né, um documento de maio, foi lançado em junho, e já em setembro do ano seguinte, nós estávamos no Vaticano para discutir os seus termos. Claro que eu tive que estudar aquela novidade, li. É interessante divulgar, é um documento que tem em centenas de línguas, né? Está traduzido para o português, se baixa na internet gratuitamente e, de fato, é um belo exemplo de carta de direitos humanos. E ali já há este mesmo movimento que a Corte Interamericana e que outros tribunais no mundo têm feito de caminhar para o reconhecimento de que a natureza não pode ser subjugada, explorada, maltratada, dizimada pelo ser humano. Essa visão, aliás, não é tão antiga, de que o ser humano, para alcançar riquezas e benesses, pode maltratar a natureza. Não, isso vem do século, meados do século XVII. E este período demonstrou que nós, de fato, chegamos a um ponto de quase exaurimento. Alguns cientistas já têm alertado para isso, que nós podemos ter problemas gravíssimos, como já estamos tendo, e é razoável que o direito se apresse para proteger não apenas o ser humano, mas a natureza. Nós temos trabalhado aqui num grupo, deixa eu de novo fazer o mute aqui, um dos grupos que nós temos trabalhado com o tema dos direitos da natureza na dimensão acadêmica, inclusive alguns dos nossos amigos estão aqui saudando você, doutor Roberto, professora Cristiane Derani, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Fernando Dantas, todos aqui enviando uma boa noite, saudações, a Monte Aguirre, da iniciativa da International Rivers, uma iniciativa bem interessante, está trabalhando no reconhecimento dos direitos dos rios, a Cláudia de Rezende, a Thelma Firme, o Jonathan, o professor Tagore Trajano, esteve aqui conosco falando sobre os direitos dos animais, a Luz dos Direitos da Natureza, a Marcinha Fernandes, que é pesquisadora lá da Unifor, em Fortaleza, está sempre com a gente aqui. Enfim, muita gente saudando sua fala, e eu só posso corroborar com tudo que o senhor disse, né? E lembrar, aliás, a gente já tinha combinado de não falar em senhor, né, nem senhora, então você disse. E uma coisa que nos chamou muito a atenção no teor da opinião consultiva, ou do parecer, é o fato de que a relação, e isso é emblemático, né, para a questão dos direitos da natureza, a relação, os direitos humanos ali trazidos à superfície, dizem muito respeito à relação que os povos indígenas guardam com o território, e, em especial, a relação espiritual que faz essa bioculturalidade ser ressaltada no reconhecimento dos direitos da natureza nestes territórios, né? Então, a partir, de novo, né, a partir desses ensinamentos, dessa ancestralidade, né, até anterior a isso que a gente veio desenvolvendo desde o século XVII, como você menciona, estão ali ressaltados. Eu tive a oportunidade de fazer uma conversa contigo anteriormente sobre a quantidade, né, de pareceres que a Corte Interamericana teve a oportunidade de proferir a respeito dessas relações sagradas, em territórios sagrados dos povos originários, né, que tanto nos inspira a fazer esse processo, né. E, bom, visto o processo e dentro desse apanhado do que você nos trouxe aqui,
nós temos uma questão emergente. Da tua frase final fica o seguinte recado, né? Aquilo que a gente tratava lá atrás com a questão do desenvolvimento sustentável, né, pressupondo a salvaguarda dos direitos das futuras gerações, é para agora, porque aquelas futuras gerações elas já estão crescidas, inclusive, elas não só já existem, como já cresceram. Então, é uma crise ecológica que eu entendo está colapsada. A gente ultrapassou a categoria crise para verificar, a partir disso que nós estamos vivendo, essa realidade que nós estamos vivendo, que efetivamente nós temos o colapsamento do sistema. E essas presentes gerações agora estão aí clamando por ações urgentes, não é à toa, de novo, para falar do nosso querido Papa Francisco, que ele inaugurou, convocou a juventude para que eles possam trazer as ideias de soluções que precisamos implantar nesse momento com um movimento que ele chama de encontro de Francisco, o Francesco Economy, né? Economia, o desenvolvimento da economia de Francisco. Nós devemos estar agora com uma primeira publicidade do que temos desenvolvido nessa esfera agora em novembro, e vai ser infelizmente online. Era para ter seu encontro lá em Assis, mas vai ser em online, com a promessa de que no ano que vem poderemos nos encontrar lá. Eu digo nós, porque eu estou ali como sênior, mas é todo um movimento organizado pelos jovens e trabalhado pelos jovens. E eles estão nesse clamor e tomando mesmo as rédeas para saber e propor novos caminhos. E uma das questões mais emergentes é a questão da região amazônica. E aí, pegando um pouco da sua fala, aprendendo um pouco o estudo que você já nos trouxe, pressupondo que a opinião consultiva, então, ela tem uma natureza vinculativa, não é? E, por outro lado, a Corte Suprema de Justiça da Colômbia, em abril de 2018, ela reconhece os direitos da região amazônica. Aliás, um processo que foi bem emblemático, porque, de novo, os jovens foram ali protagonistas do processo, não só como autores, as crianças e jovens escolhidas dentro de um processamento que foi organizado por eles, foram autores desse processo, e também os advogados que os representaram eram jovens, e ainda são jovens advogados. E então o resultado dessa ação foi além do que se esperava e se reconheceu os direitos da região amazônica colombiana. Supondo esses dois fatos, esses dois axiomas, a gente pode entender que existe aí um caminho para fundamentar o reconhecimento dos direitos da região amazônica brasileira, já que estamos falando de uma mesma Amazônia, ela não se divide em fronteiras. Não esquece de tirar o seu microfone, o mute. Pronto. Bom, são observações muito interessantes. Antes de entrar nelas, eu gostaria apenas de completar algo sobre um encontro no Vaticano. É que ali foi um encontro de três grandes religiões, as três maiores religiões, e com isso, as três maiores religiões monoteístas, especificando que é o catolicismo, o judaísmo e os muçulmanos, né? A religião muçulmana, o islamismo. Então, ali havia líderes de três religiões, mais ou menos 3 para cada religião, e 3 juristas, né, em que eu me incluía e tive todo o cuidado de não impregnar o meu discurso, a minha fala, de algum traço religioso, porque
porque eu estava ali em representação de um órgão estatal, não é? E foi esse complemento que eu gostaria de deixar para mostrar também a independência da corte e a preocupação que temos de manter essa independência quanto à religião. Até porque a nossa jurisprudência é garantidora de todas as religiões e culturas. Não é? Entrando já nessa parte importante que você nos traz, povos indígenas, Amazônia, florestas, oceanos. A realidade é que passarão todos, é uma questão de evolução, a ter personalidade jurídica própria ante os órgãos judiciais. Um grupo, uma comunidade pode passar a defender, não em nome da comunidade, mas em nome daquele ente da natureza. A Amazônia, por exemplo. Não é? Esse reconhecimento da corte colombiana e da corte equatoriana, e mais, de duas constituições originais da nossa América do Sul, que é a boliviana e a equatoriana, essas duas constituições de países com forte presença indígena, traz o conceito de natureza ou mãe natureza ou Pachamama para ser senhora de direitos. A harmonia que deve haver entre o ser humano e a natureza tem também residência constitucional de dois países da América e que passam a ser estudados e observados e servindo de inspiração para legislação comum e para constituições de outros países. Isso já aconteceu há mais de um século com a Constituição do México, a Constituição de Querétaro. A Constituição de Querétaro é anterior à Constituição de Weimar, ao passar a prever direitos sociais, direitos coletivos. Muitos constitucionalistas citam a de Weimar, não é? Lá na Alemanha, quando, na realidade, a primeira foi a Constituição mexicana. Me parece que a Constituição da Bolívia e do Equador estão para o constitucionalismo de reconhecimento dos direitos da natureza, como a Constituição mexicana e a de Weimar estão para o constitucionalismo no reconhecimento dos direitos sociais. Então, é de extrema importância este movimento originário aqui da América. Né? O reconhecimento pela Corte Interamericana, nós não podemos prever o reconhecimento completo. Há um caso muito recente, um caso agora do ano 2000, que do dia 6 de fevereiro, um caso contra a Argentina, contra o Estado argentino, chamado Nuestra Tierra, ou membros da associação Llaca Ronhat. É uma associação de mais de 130 povos indígenas que pugnaram por quê? Respeito ao seu ambiente. Eles defendem de uma maneira singular e muito natural que, para fluir os outros direitos humanos que eles têm que ver preservado o seu ambiente, a sua mãe, a terra, a casa comum, como é chamado na encíclica papal. Não é? Então, essa casa comum, essa Pachamama, ela necessariamente tem que ser
muito respeitada, e a Corte Interamericana, então, atribuiu e repetiu aqueles dispositivos do parágrafo 62 da opinião consultiva número 23 nesta decisão, e começa a ampliar na argumentação. Esse é um primeiro caso contencioso, vinculante também para os outros países que estão sob a jurisprudência da Corte. Uma coisa muito interessante de ressaltar é que toda decisão da Corte Interamericana, mesmo que referente a um país específico, ela é vinculante, ela obriga os outros estados. Tanto é que, recentemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Roberto Barroso, e eu agradeço a participação aí nas prévias da doutora Mara Cruz, minha querida sobrinha, inclusive. A Mara trouxe já essa novidade aí na discussão, que é exatamente a citação que o ministro Luiz Roberto Barroso faz da necessidade de acompanhar a decisão, as duas decisões da Corte Interamericana, a opinião consultiva número 23 e este precedente que eu li agora. Veja o que diz o ministro Barroso. No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, tem-se caminhado para reconhecer a interdependência entre o direito humano ao meio ambiente saudável e uma multiplicidade de outros direitos, bem como para afirmá-lo como um direito autônomo, titulado pela própria natureza, e não apenas pelos seres humanos. São os termos das decisões da Corte Interamericana. Então, este diálogo jurisprudencial está sendo fluido em relação aos direitos da natureza. Ele continua, há nesse sentido duas importantes decisões da Corte Interamericana, a opinião consultiva, que estabeleceu que o direito a um meio ambiente saudável é um interesse universal e um direito fundamental para a existência da humanidade. Isso aspiado os termos da Corte Interamericana. De fato, nós coincidimos, em decisão unânime, chegamos ao entendimento que o direito ambiental ou o direito da natureza, ele pode ser pleiteado individualmente, como um direito de cada um, como pode ser pleiteado como um direito comunitário, social e universal. Veja só, universal. Ele passa a ser o direito de todos do planeta, não apenas um direito humano, mas direito da própria natureza. E ele prossegue, trazendo o caso dos indígenas membros da Laca Ronyat, ou Nuestra Tierra. Então, aqui está perfeitamente demonstrado o diálogo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa notícia foi a melhor da semana, né? O ministro Barroso realmente nos ganhamos a noite pelo fato de termos o senhor aqui, você aqui, para falar sobre esse, nos ensinar e nos dar esse caminho, mas é muito boa essa notícia. E um acréscimo, olha que coisa interessante. Sabe que a Corte Interamericana há muitos anos faz audiências públicas. Sim. Os tribunais supremos e tribunais constitucionais passaram a fazer audiências públicas também.
E, neste sentido, o ministro Barroso marcou audiências públicas sobre este importante tema ambiental para os dias 21 e 22 deste mês. Eu ia de perguntar setembro. isso, se você tem as datas. 21 e 22 de Isso. setembro. E tem a E lista das também, entidades, né? isso, no sítio do Supremo tem a lista das entidades que podem ser consultadas, podem ser também, pode haver um diálogo com as entidades que se inscreveram para haver um adensamento das opiniões, né? Eu acho Faremos que isso. é muito importante. Faremos isso todos juntos. Muito bom. Nós temos aqui, bom, isso, desligando aqui a nossa conversa, vamos comprar a passagem para Brasília e já consultar quem são as entidades parceiras que se inscreveram. Precisamos dialogar e caminhar com essas ferramentas, que é esse diálogo que já está pronto. Vanessa, desculpa, tem a lista das pessoas que estão participando, que pudesse me enviar? Como nós estamos aqui em outra plataforma e não no Facebook, né? Era o que eu ia falar não agora. consigo ver. O que nós temos, depois você pode acessar o Facebook, porque não só o nosso vídeo, mas toda a troca que está acontecendo aqui, ela fica ali gravada, disponibilizada. E tem perguntas, por exemplo, da Marcinha Fernandes, da Mayra Weidenen, que já foram respondidas, né? A Marcinha falando sobre a importância, como que você vê a importância da Laudato Si nesses tempos, né, de crise, se não seria ela uma forma de atravessarmos essa crise civilizatória e resgatar essas perspectivas antropocêntricas. E isso já foi respondido por você. E Maíra também coloca a questão da superação. Você acha que a opinião consultiva superou a técnica de proteção do meio ambiente pela via reflexa, né, o chamado greening, considerando que incluiu o meio ambiente sadio como direito justificado. Mas acho que por essa nossa nova notícia e essa percepção desse diálogo com a opinião consultiva, nós estamos ainda além. Já há um diálogo com as cortes superiores dos países, né? Isso é muito fantástico. A gente vai se encaminhando agora para os 10 minutos finais. Nós temos um limite aqui de horário, especialmente por conta dessa live, né? Que vai se tornar um vídeo para a posteridade, né? Para os nossos acervos. Está sendo traduzido por tradução simultânea e a gente tem um limite para que as nossas queridas parceiras possam atuar nesse sentido. E eu queria, então, perguntar sobre próximos passos. Como que então, você vê, com base nessa decisão do ministro Barroso, nesse diálogo com a opinião consultiva, a decisão da Corte colombiana, quais os próximos passos, então, além da passagem para Brasília para o dia 21, 22, e também de maneira mais ampliada que os direitos da natureza podem traçar, especialmente no nível do Poder Judiciário? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de pessoas tão qualificadas aí na nossa área, que são inclusive referências para mim também, como a professora Cristiane Derani, o professor Fernando Dantas, e todo este grupo que nos acompanha. Esta noção da superação do antropocentrismo em favor do biocentrismo me parece que chegou. Não veio para chegar, já chegou. A Corte Europeia de Direitos Humanos tem trabalhado nesta linha também, sequencial. A Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, da mesma forma, tem um julgamento bem interessante, citado na nossa opinião consultiva, 23. E
de fato, eu queria muito mais lançar ideias para o debate, ou tentativa de aprofundar esse debate, que é o seguinte: não é hora de nós falarmos. Nós tivemos a evolução dos direitos humanos, né? Tivemos aquela primeira declaração de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da França, Revolução Francesa, que, aliás, veja como era interpretado. Aquela época, direitos do homem era só do homem mesmo. Excluía as mulheres. Veja que coisa absurda. Tem uma história heróica de Olympe de Gouges, que é uma história descoberta há coisa de 20, 30 anos, que foram 4 mulheres que foram sacrificadas porque ousaram pedir que fosse estendido o texto da declaração para elas, e elas foram sacrificadas, foram guilhotinadas. Então, veja que a interpretação vai evoluindo. Nós chegamos a 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Já um termo genérico, como também é a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas nós talvez estejamos chegando na época de dar um salto evolutivo e passarmos a falar em declaração universal, de buscar uma nova declaração abrangente dos outros seres da natureza, animados e inanimados, que é a Declaração Universal dos Direitos da Natureza. Nós temos que pensar também que talvez o modelo de tratado internacional, que tem sido um fiasco, me desculpe, o direito internacional na área ambiental está engatinhando e não sai do lugar. Quando isso acontece, os tribunais acabam caminhando mais rapidamente para garantir direitos fundamentais ao próprio ser humano e a todo o ambiente. Mas é importante que as entidades internacionais, que os estados nacionais e as organizações internacionais discutam uma nova declaração, uma declaração universal dos direitos da natureza, em que abranja todos os direitos humanos e também dos outros seres. Nós podemos começar a pensar em um tribunal. É utopia? Olha, os sonhos se realizam quando se começam. Então, quem sabe um tribunal internacional de direitos da natureza, que abranja os tribunais de direitos humanos. A encíclica Laudato Si é cáustica, dura, muito mais que meramente afirmativa, ao criticar esse movimento internacional das organizações nacionais de não avançar nos protocolos de meio ambiente. Então, é hora de passarmos a pugnar, a pleitear esses tratados, né? Declaração Universal, inicialmente, depois um tratado que possa ser considerado lei também, como as convenções, que têm essa diferença, e, a partir daí, chegar à evolução de direitos. Necessitamos dessa harmonia com a natureza e da interdependência entre todos os direitos para que o humano supere essa fase de pandemia que, se pensarmos, pode vir em sequência, depois dessa vir outra, o que demonstra o exaurimento
da nossa frágil terra. Pois é, evoluímos bastante, estamos caminhando a passos largos, né? Você falou numa Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, existe uma iniciativa que é consolidada num site chamado Rights of Mother Earth, uma grande amiga minha, a Doris Hagetli, que tem impulsionado uma petição pública para discussão da sociedade do que seria uma Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra. E esse é um dos grandes objetivos da plataforma Harmony with Nature, que, aliás, é a plataforma das Nações Unidas, que inaugurou em 2009, a ocasião da aprovação, logo a seguir da aprovação da Constituição Federal de 2008 do Equador, e que está retransmitindo a nossa live na tradução simultânea em inglês, está sendo retransmitida lá na plataforma Harmony with Nature das Nações Unidas. E o objetivo, um dos objetivos ali, além de, claro, consolidar todas essas iniciativas legislativas e do judiciário, é fazer uma promulgação da Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, dentro já desse conceito ampliado de Pachamama, a Mãe Terra. Por falar em harmonia, noticiar também de um outro documento importante que tem sido colocado para discussão também da sociedade, da comunidade acadêmica, junto com os nossos amigos Fernando Dantas, Cristiano Berani, professora Germana Moraes, professor Fernando Ait e eu, que impulsionamos aí uma discussão sobre o novo direito, né? Esse direito que ultrapassa um direito sobre o meio ambiente, com o nome de Manifesto Harmonia. Você conhece, né, Roberto? Já aderiu, está junto com a gente nessa. Manifesto Harmonia está à disposição na plataforma do Change, para conhecer, assinar, divulgar e colocar em grupos para discussão. E uma outra evolução importante que aconteceu também nessa última semana foi a aprovação do draft para a Convenção sobre Diversidade Biológica, impulsionado pela Doris Hagetli, essa minha mais que amiga, e a pela Thiel, a partir da Europa, e o draft da convenção incluiu o reconhecimento dos direitos da natureza como premissa. Então, o caminhamento desde que... Espera que a minha naturezinha aqui está querendo cavar um poço. Desde que se reconheça os direitos da natureza, né? Desde que sejam respeitados os direitos da natureza. Então, são vários passos largos. Para resumir tudo, para que a gente possa encerrar com sua fala final, tem aqui a participação de, com certeza, amigos, companheiros seus de jornada, mas o Nathaniel Osório está aqui, o Robespierre Sá, todos vibrando, né, com essa proposta dos direitos da natureza. O Germán Ospina está aqui também, dando buenas noches, e dando um viva, né? O pessoal aqui dizendo bravo, doutor Roberto, bravo, por aí, vamos caminhar por aí. Então, eu queria agradecer enormemente, já deixar o convite para a segunda, por favor, já separe um dia para uma segunda oportunidade, um dia e hora, conforme a sua agenda, doutor Roberto, para que a gente possa dar continuidade nesses caminhos, quem sabe a partir dessa audiência pública agendada aí pelo Supremo Tribunal Federal para os dias 21 e 22, a gente possa trazer aqui para os nossos amigos que estão aqui acompanhando notícias melhores ainda do que as que a gente tem observado, né? Para que a gente possa ter um respiro, os fatos, né, que a gente tem vivenciado, trazendo de novo a questão da Amazônia, a Mata Atlântica anda esquecida, os rios, o Rio Doce, por exemplo, sendo aqui relembrado pela nossa amiga aqui, completamente esquecido depois de toda aquela movimentação que em nada restou. Enfim, nós temos biomas e elementos da natureza importantíssimos, fazendo essa interdependência com as nossas vidas e que estão esquecidos, estão sendo mais que usurpados, estão sendo assassinados
e provocando o que também se tem chamado, a partir de uma teoria na Europa, de um verdadeiro ecocídio, né? Matamos para, no reflexo, acabarmos por nos matar também. E a nossa proposta, para terminar com uma fala minha e passar para que você faça as suas considerações finais, é o movimento contrário, a partir de todas essas luzes que o judiciário, o legislativo tem caminhado, o desenvolvimento das teorias em nível acadêmico, o movimento da sociedade civil, para que a gente possa fazer um resgate também a partir dessas cosmovisões holísticas, né, de nós mesmos, a partir desse resgate da individualidade, do cuidado consigo mesmo, estender para o cuidado com a comunidade mais próxima, a família, e aí para se desdobrar na cura reflexa com a própria Mãe Terra. Essa é uma proposta da reconexão. E esse estado pandêmico, se alguma coisa nos oportunizou, foi esse olhar, né, de voltar para dentro de casa, né, para enxergar a casa primeira, que é também a casa comum. E agradecer extremamente feliz com a tua disponibilidade de estar conosco aqui no nosso movimento, que é jurídico, mas é também do ativismo, é o advocacy, mas é também essa comunhão com a comunidade, com o pessoal que empunha a bandeira. Então, a sua presença aqui nos inspira muito, doutor Roberto. Quero deixar as palavras finais para você e deixar já meus agradecimentos a todos vocês que participaram. Pedir desculpas por não conseguir ler todos os comentários e questões feitas aqui, mas além das respostas já terem sido oferecidas, não queria perder a oportunidade de deixar que eles mesmos ouvissem sua fala, doutor Roberto. Mas peço que depois você venha aqui ao Facebook e dialogue com essas pessoas que estiveram aqui conosco. Muito obrigada a vocês que estiveram por aqui. Muito obrigada de novo a todos os parceiros que tornaram possível essa live. Doutor Roberto, suas considerações finais, por favor. Bem, já passamos um pouquinho aqui do tempo das nossas intérpretes. Mais uma vez agradeço a presença de todos, dos amigos, da Nathan Rio Osório, que é uma batalhadora aqui em Brasília há muito tempo, uma professora pioneira e que tem cuidado da natureza de Brasília de uma maneira exemplar. Nós temos visto em nossa região, Vanessa e amigos, um descuido desproporcional às benesses que nós temos. Nós fomos aquinhoados com uma natureza exuberante e talvez por isso se descuide tanto, achando que ela é infinita e não é. Ela está gritando por respeito, ela está emitindo sinais evidentes de debilidade, está emitindo sinais de que o ser humano que está inserido nesses biomas tão importantes estão sofrendo, além dos animais e da flora, de maneira que essa privatização, verdadeiramente uma privatização ilícita e criminosa que se faz dos biomas, seja recuperada por essa nova visão de respeito à mãe natureza, a que acolhe, a que traz o bem, que traz a pureza para uma vida mais simples, mais tranquila e harmônica, que é tudo aquilo que nós almejamos. Uma vida em que nós consideremos os indígenas, as vidas indígenas valem muito. As vidas dos quilombolas valem. E a vida
de todos os seres também. Vamos viver em harmonia. Agradeço também a plataforma Harmonia com a Natureza, da ONU, que fez essa transmissão conjunta. Agradeço particularmente a Maria Mercedes, que coordena esse importante organismo. E muito obrigado mais uma vez, Vanessa, por este bate-papo tão importante de um tema tão fundamental. Muito obrigado a você e a todos que nos assistiram. Obrigada a você, doutor Roberto. Foi realmente muito especial. Mara Augusta aqui mandando um abraço. A Lela Paoli, maravilha de live, amigo. A Nathan Rio Osório, momento para juntos nos tornarmos fortes em defesa do pouco cerrado que resta no Planalto Central. As pessoas realmente gostaram bastante. É o caso de repetirmos, doutor Roberto. Mais uma vez, obrigada a todo mundo que pôde estar conosco por essa troca maravilhosa. Mais uma vez, obrigada a Sharona e a Adriana, nossas queridas intérpretes, ao Carlos Diego, da ONG Caminho das Águas, ao André Poleto, do Movimento Direitos da Natureza Mãe Terra, enfim, muita gente boa, o pessoal da Mapas, né, nossa organização que faz parte desse movimento, nossas voluntárias que preparam essas artes lindas de convite, e, enfim, é muita gente já envolvida e isso só nos enche de esperança. Então, gratidão, uma boa noite e até a próxima, doutor Roberto. Por favor, já anote na sua agenda. Boa noite, obrigada pela presença.